Primeiramente, uma boa noite a todos. Somos os membros do Grupo Preguiça. Meu nome é Daniel. Eu sou o Thiago. Eu sou o Guilherme. E eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Primeiramente, tá indo direito aqui? Certo. Quem aqui não mora em Santo André? Bastante alunos, né? Agora, segundamente, quem aqui pega metrô e trem para chegar na faculdade? Quem aqui pega mais de um trem para chegar na faculdade? Dá para ver que uma boa parcela de todo mundo que está aqui está lidando justamente com um ponto muito interessante, a importância do transporte público para que os alunos possam conviver no meio universitário. Considerando isso, nós estamos aqui querendo fazer uma abordagem que traz um novo pensamento. Estamos fazendo um curso de ciência de dados, a Hackathon é baseado na ciência de dados. Mas o que são dados? São números numa coluna? São apenas ali valores que estão soltos, que devemos utilizar algoritmos para tentar resolver? Não necessariamente. E é exatamente por isso que nós queremos ali... Pode avançar para o próximo slide, por favor? E é exatamente por isso que nós queremos tirar o máximo dos dados com a maior interpretabilidade possível para poder verificar. Para aqueles alunos que passaram no Enem e receberam a chance de entrar na UFABC, o quanto será que o acesso deles ao metrô e ao trem pode afetar a chance deles entrarem na universidade? Próximo, por favor. Nós estamos lidando aqui com várias situações. Por que exatamente o metrô e o trem? Porque existem várias situações que costumam chamar a atenção. Quem aqui teve que lidar com alguma greve ano passado para poder chegar na faculdade? Bastante gente. Quem aqui teve que correr risco de não chegar na faculdade porque estava com um clima ruim? Mais uma vez, bastante gente. E quem aqui está numa região que tem até dificuldade para conseguir chegar no transporte metroviário e ferroviário? Pouca gente. Mas ainda assim é um grupo qual deve ser relevado. Então, nós estamos... Próximo slide, por favor. Estamos buscando aqui achar uma maneira. A nossa principal ideia seria, então, reunir os dados não só do Enem, do SISU e do IBGE, mas também reunir os outros dados que nos foram providenciados na forma de shapefiles, tanto do SIGA, da SIGA Santo André, dados geográficos de Santo André, dados geográficos de São Bernardo e dados geográficos de São Paulo. Utilizar eles, mostrar de uma maneira o qual seja palpável aos olhos, para que consigamos ali criar uma história. Então, estamos aqui com as chamadas, os resultados, os dados e especialmente as malhas. Pode ir para o próximo, por favor? Nós utilizamos aqui diversos métodos, tivemos que fazer vários caminhos, vários percursos, para que essa história ao menos conseguisse ser interpretada. Perfeitamente. Então, tendo esses dados aqui em mãos, primeiro a gente reuniu tudo, fez meio que um dicionário de todos esses dados, e aí, por que não aplicar essa pergunta que nós três aqui sofremos tanto, né? E aí, beleza. Tendo esse dicionário em mãos, a gente mapeou todas as bases, fez o dicionário, e aí para realizar todos os cruzamentos, né, entre bairros, cidades, municípios, a gente tem que fazer a normalização das bases, porque obviamente as chaves podem não estar correlacionadas, né? E aí em cima disso a gente também fez uma análise exploratória e os primeiros cruzamentos ali para ver se estava fazendo sentido, se realmente haviam alunos, como, na verdade, foi nesse primeiro momento que a gente começou a perceber os principais desafios aqui e mapear esses desafios. Aí pode passar. Mais um. E aí, beleza. Tendo todas essas coisas em mãos, um dos desafios para a gente mapear de onde os alunos estão vindo foi que não existe informação de bairro correlacionada com um aluno. Um amigo ele doou distribuição de dados. Uma das soluções aqui foi do Enem Escola, e aí na base do notas. Então aqui a gente fez uma correlação, tendo todas essas 5 provas, né? Então, essas 5 provas, o aluno que chegar mais perto
tendo essas 5 provas, o aluno que chegar mais perto de certa escola em relação a esses 5 pontos, essa escola vai estar correlacionada com ele, levando em consideração também o município do aluno e o município da escola. E aí, com isso, a gente também viu o número total de alunos que tinha em cada bairro, olhando para o número de matriculados por escola, e aí conseguiu fazer essa construção de mapa de densidade de ingressantes aqui no UFABC por bairro. Considerando todos os desafios que nós tivemos até agora, só para que ao menos conseguíssemos montar um mapa de densidade, como é que nós poderíamos avaliar? Para isso não existia nenhum dado assim que fosse diretamente, que pudéssemos fazer de maneira prática, até porque existiam outros desafios. Por exemplo, São Paulo não providencia um dado geográfico dos bairros deles. Ao invés disso, ele traduz em forma de distritos. Então, o que precisamos fazer? Precisamos converter todos os bairros em agrupamentos para os distritos, tal como o nosso colega comentou, utilizando a distância euclidiana. Mas então agora como é que nós vamos interpretar? Temos que criar uma ferramenta própria, uma ferramenta matemática. Utilizando as ferramentas do Python, especialmente a biblioteca GeoPandas, que é capaz de interpretar dados de um valor de geometria e aplicar dentro de um mapa que é baseado no Google Maps do Mapa Mundi, nós podemos pegar cada um dos nossos limites territoriais e transformar em um mapa interativo. Não só limite de São Paulo, São Bernardo e Santo André, mas também as linhas por onde eles se transportam. A linha metroviária, a linha 10, 7, 11 e por aí vai. E através disso, então, montamos ali um intervalo de buffer, mais ou menos de 1 quilômetro, que seria uma distância que consideramos inicialmente palpável para que uma pessoa chegasse a cada uma das estações. E dentro daqueles distritos que estavam nesse alcance, nós chamávamos que era um distrito que poderia ter uma acessibilidade para a faculdade. O valor, então, da distância relativa do metrô, do trem, para poder chegar nos campos de Santo André, nós chamávamos de índice de inacessibilidade metroviária e ferroviária. Ou então, resumidamente, II. Próximo, por favor. Nós, então, aplicamos, definimos os limites do II, limitamos para que pudesse ser feito apenas com os bairros de Santo André, bairros de São Bernardo e distritos de São Paulo que viessem a ser afetados por eles. E nós mapeamos aqui cada um dos dados que viessem a ter consequências disso. Primeiramente, o número aqui de bairros e distritos que eram afetados de fato pelo II. Tínhamos mais ou menos 5 bairros que estavam a 1 quilômetro dos campos de São Bernardo e Santo André, ou seja, o estudante poderia simplesmente ir a pé, e a não ser que ele passasse, não sei, por uma chuva que pegasse com muito peso, assim, toda a região do ABC Paulista, algo que com certeza não aconteceu em maio, e que nesse caso fez com que os estudantes não pudessem ir para a faculdade, eles poderiam ir em qualquer situação. Qualquer estudante que morava num bairro que pudesse ir diretamente para as estações da linha turquesa, poderia, então, estar num bairro de índice de inacessibilidade igual a 1. Agora, as baldeações adiantes, por exemplo, as 4 linhas principais do metrô, e também a linha 7 Rubi, a linha 11 Coral, seria índice de inacessibilidade 2. Agora, a linha Lilás, que é uma das mais recentes, a Prata, a linha Safira e também a linha Esmeralda, ficariam com índice de inacessibilidade 3. A nossa expectativa agora era que esse II pudesse nos contar uma história muito interessante. Quanto mais distante é o aluno, muito menos provável dele entrar na UFABC. E um último detalhe, aqui está justamente as taxas de cada um dos resultados. No caso, os alunos do índice de inacessibilidade 0, 1.800 deles conseguiram ser aprovados na UFABC. E dentre eles, mais ou menos aqui uma taxa de 78% acabou recusando. E aqui, por volta de 9% a 10% decidiu entrar. Esse valor até pode ser interpretado pela proximidade. Agora, a história começa a ficar muito mais interessante quando observamos essa escala. Pois aqui nós não temos só uma representação mais linear, mas principalmente o índice de inacessibilidade 2, ele pega as 4 linhas do metrô. Então eles pegam as regiões onde estão os principais centros metropolitanos de São Paulo, onde tem a maior concentração. E dentre deles, nós podemos verificar não só tem a maior quantidade de estudantes que entram na UFABC, maior quantidade que recusa entrar na UFABC, mas a partir do momento que nós vamos para o índice de inacessibilidade 3, onde estamos mais uma vez indo para regiões relativamente ermas, a quantidade despenca.
Próxima imagem, por favor. Mas aqui estão nossas principais ferramentas utilizadas. Utilizamos a linguagem do Python para conseguir efetuar cada um desses processos. O Excel, a CSV e Parquet, para conseguir organizar os dados de maneira que viesse a ser leve, pois os outros grupos comentaram que é muito pesado, 2 GB de dados por tabela que envolvesse os dados do IBGE. Então nós tínhamos que converter de outras formas. Utilizamos também Fiona, GeoPandas e Folium, porque eles eram capazes de interpretar, modificar e aplicar os mapas. Além disso, utilizamos o Numerical Python, Google Colab, Matplotlib, Pandas, para que eles pudessem fazer as operações matemáticas. Próximo, por favor. E agora, aqui está o nosso devido mapa. Temos aqui o nosso mapa de calor dos estudantes ingressantes da UFABC. Estamos aqui com as nossas principais regiões de acessos deles. Podemos verificar que existe uma boa concentração na região de Santo André e São Bernardo, mas a magia começa a ficar interessante quando observamos aqui cada uma dessas linhas representando índices na acessibilidade. A turquesa representando a linha de dificuldade 1, a roxa representando a dificuldade 2 e a laranja representando a dificuldade 3. E podemos ver aqui que os principais distritos que apresentam de fato os resultados são aqueles que em sua grande maioria são principalmente da linha vermelha, mas que estão no alcance da linha 2. Próximo, por favor. Correlacionamos também aqui, mostrando quais eram as maiores densidades, primeiramente, obviamente, sendo da cidade de Santo André, São Bernardo, mas também aqui as nossas linhas que eram aplicadas, o índice 1 para a turquesa, o índice 2 da coral da rubi. Próximo, por favor. Analisamos também agora o perfil dos estudantes que matricularam, aqui uma taxa bem menor, como nós vimos também nos outros dados apresentados, é uma taxa pequena dos estudantes aprovados que de fato entram na UFABC. E isso fica muito mais destacado nesta região, porque para caso nós fôssemos a comparar com os dados anteriores, aqui ainda tem uma concentração muito forte no índice 0, onde fica Bangu e Anchieta, que são os bairros de Santo André e São Bernardo do Campo. Próximo, por favor. E por fim aqui as recusas. Olha só, mais uma vez, ele entrando, não é? Aqui está a linha roxa. A linha roxa, especialmente, onde está a linha laranja, tem uma visão notável de uma alta recusa dos estudantes. Por favor, próximo. E agora, com isso, nós viemos ali a perguntar, o que nós podemos receber com isso? Nós viemos a verificar os dados e nós reparamos que tentamos utilizar ali alguns modelos para interpretação e alguns modelos de machine learning, especialmente a regressão logística, que utiliza a função sigmoide para poder prever resultados binários, sim ou não. Esses resultados sendo matriculado ou qualquer outro que não fosse matriculado, dando ali um valor de 0 ou 1, apropriadamente. Descobrimos que essa medida ela é muito crua. Ela não consegue interpretar da maneira que nós queremos, pois ainda existem N variáveis que podem ser aplicadas e que podem fortalecer tanto dos bancos de dados para poder entrar no II, quanto da maneira que interpretamos o II, quanto os cenários onde o II é aplicado. Pois ele ainda pode ser utilizado no futuro para ver como é que um aluno pode, às vezes, ter como performance nos 3 primeiros anos de faculdade, pois é ali onde a rotina começa a pesar. Mas dentro disso, nós ainda podemos tirar algumas interpretações do que podemos tentar fazer. Então, analisando nossos dados... Um minutinho, tô mais rapidinho. Analisando nossos dados, a gente conseguiu ver 2 causas dessa... Tá funcionando? Por causa dessa... 2 causas por causa dessas desistências em alto valor nessas áreas mais isoladas. Uma delas é a falta de infraestrutura de transporte público, que é, por exemplo, um aluno que mora lá na zona sul de São Paulo, geralmente ele precisa pegar 3 transportes públicos para vir para a faculdade. Com uma infraestrutura mais desenvolvida, ele poderia, por exemplo, precisar só de um ônibus não fretado para chegar na faculdade. Outro também seria a necessidade de uma política pública eficaz. Que é o quê? A gente precisa de um planejamento para melhorar as coisas em volta desses alunos que são de áreas isoladas. Pode passar. Então, vendo esses 2 problemas, a gente pensou em 3 soluções possíveis. Primeiro seria a criação de linhas de transporte universitário, que, como eu havia citado, seriam os fretados. Por exemplo,
Eu, por exemplo, antes de ingressar na faculdade, eu pensava que tinha um fretado que ia lá da Zona Sul e vinha para a faculdade. Totalmente iludido, mas eu acabei continuando na faculdade. E também outra seria uma criação de uma nova linha de metrô, que pegaria desde a Zona Leste lá de São Paulo, Zona Sul, e faria uma intersecção com Diadema e pararia em São Bernardo. Muita gente sabe que em São Bernardo não tem linha de metrô ainda, eu acho isso muito ruim. Então, isso seria uma ideia também. E outra coisa seria um planejamento de residência de infraestrutura prioritária, que seria o quê? Criação de unidades residenciais perto da faculdade para alunos de áreas mais isoladas, como a cidade universitária, que tem os dormitórios da USP. Essas seriam as 3 ideias principais que a gente tirou para esses 2 problemas inicialmente. Esse é o nosso projeto. Muito obrigado a todos que vieram aqui e me escutaram. Muito obrigado pela apresentação. Eu coloquei esses dados geográficos ali, bem de propósito ali, torcendo para alguém usar, porque eu acho muito legal. Parabéns por ter usado. Alguém tem alguma pergunta sobre o projeto deles? Achei muito legal o mapa que vocês fizeram, ficou muito legal. Eu fiquei pensando no mapa que você mostrou da parte das recusas, que tem bastante ali perto da linha vermelha ali que você mostrou. Vocês pensaram numa possibilidade também de ser um fator um pouco de renda, então das pessoas ali, até conectado com o outro grupo, de escolas particulares e tudo mais, pessoas que talvez entraram em outras faculdades e por isso recusaram o FABC? Primeiramente, muito obrigado pela condecoração. Vou ser honesto, não. Ciência de dados é uma ciência que envolve uma visão muito ampla, né? Nós tentamos focar o máximo ali nos dados geográficos e uma parte da nossa força até acabou sendo um pouco da nossa visão túnel aqui. Tentamos correlacionar tudo à visão de dados geográficos. Porém, com certeza, existem diversas outras informações interessantes, até nas próprias bases do Enem, que tivemos tanto esforço para tentar filtrar, que talvez, quando reaplicadas, viesse a fortalecer tudo isso que os nossos índices vêm apresentar. Agradeço muito, inclusive, por essa visão. Não, perfeito. E muito legal o índice que vocês criaram, viu? Parabéns. Se a gente tivesse mais tempo também, os próximos passos seria colocar tipo censos dentro disso, então censos de escola, se essas escolas têm estrutura adequada, se os bairros têm famílias com tal renda, então tipo esses dados todos têm no IBGE, só que por falta de tempo, obviamente, não deu para correlacionar tudo. Parabéns, bem legal a ideia do índice. Vocês chegaram a pensar em olhar por campos, porque Santo André é perto da linha de metrô e São Bernardo, assim, Originalmente, nós pensamos sim em abordar, que na verdade o II ele era para ser muito maior, ele era para também incluir as linhas de ônibus. Só que nós encontramos 2 limitações. Primeiramente, trabalhar com as linhas de ônibus é muito mais complexo, porque os dados não são tão bonitos, tão organizados, quanto as linhas de metrô e de ferrovias. Mas, segundamente, não existe um modelo padronizado. São Paulo e Santo André apresentam as linhas de ônibus. São Bernardo apresenta os pontos de ônibus. Então, com esse fato, nós não podíamos forçar ali que eles viessem encaixar na mesma história. Perfeito. Muito obrigado pela apresentação de novo. Nós muito que legal. agradecemos. Obrigado.